Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre, e hoje no lugar do bolo eu vou pintar biscoitos. E é um tema muito recorrente pedido lá do Instagram, e inclusive há pouco tempo eu fiz um vídeo também de pintura de biscoito, mas para tema infantil. E esse agora vai ser para casamento, que ainda não fiz nenhum para casamento aqui no canal. Então hoje é a oportunidade, né? E voltando ao tema de cor, que eu tenho falado nos últimos vídeos de pintura, esse de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a paleta de cor, de cores análogas. Daqui a pouco vocês vão entender o que é. E uma cor que é muito legal para fazer para casamento, que é uma cor muito romântica, que é o rosa. Então, vamos começar, né? Como eu falei agora há pouco, hoje eu vou trabalhar com cores análogas e também vou dar um toque de cor complementar. O que significa essa nomenclatura? Cor análoga nada mais é do que cores que têm analogia entre si. Então são cores próximas entre si. Então um rosa muito semelhante a outro tom de rosa. E complementar são as cores que se complementam. E então, no caso aqui, o verde, dentro da paleta da Semic, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, mas a paleta Semic, a complementar do rosa é o verde. E é exatamente o que a gente vê na natureza, né? Eu vou trabalhar com flores, uma coisa bem romântica para casamento, e por isso eu vou usar exatamente essa combinação de cores análogas no tom do rosa e complementando com a verde. Aqui eu só tô, como eu falo sempre nos vídeos, queimando um fundo de tom rosa para fazer uma flor. E esse casamento vai ser bem aquarelado, bem romântico. Então a gente vai trabalhar aqui quase transparente mesmo para ter essa nuance de cor. E como eu já falei em outros vídeos, sempre que a gente quer dar profundidade, a gente entra para fazer a sombra com tons mais escuros. No caso aqui eu estou usando o marrom. E para trazer mais a borda, eu estou clareando com o branco. Vou fazer aqui a transição, então eu só estou mesclando uma cor na outra. Aqui a ideia do marrom não é ficar marrom, tá? É só para dar o efeito de sombra. Então a base vai ser exatamente o rosa e que com o marrom se torna vinho, né? Novamente fazer a transição aqui, sempre escurecendo aos poucos. E como eu falei aqui, eu não estou fazendo um desenho de uma flor específica, é uma aquarela. Então ela fica assim manchadinha mesmo. Não é um desenho realista. Esse movimento faz com que a gente entenda qual ângulo que está fazendo a folha. Olha, aqui eu já estou forçando bem o marrom para fazer a sombra da flor na folha. Lembrando que esses corantes que eu estou usando são da Edible Art. Você consegue encontrar na loja do Cake Design. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E para a gente ter esse efeito bem aquarelado, é o álcool de cereal que a gente dilui o corante e consegue fazer esse efeito. Esse foi um conceito bem abstrato, bem aquarelado. Quando você for pintar uma encomenda, você não precisa fazer tudo no mesmo conceito. O importante é que todos conversem entre si. Então um você faz mais abstrato, um outro um pouco mais realista, e eles todos juntos fazem um conceito único, né? Uma paleta única. Agora eu vou fazer uma flor um pouco mais realista. Então trabalhar aqui com flores menores, outras maiores. Depois vou botar todos os biscoitos juntos e você vai ver que tudo vai conversar. Uns com os tons mais claros, outros com os tons mais escuros, e aí a gente tem exatamente essa analogia das cores. Então, novamente, o efeito da aquarela está bem evidenciado. E agora eu vou fazer só uns detalhes com um rosa mais escuro um pouco, puxando para o tom do vinho, para marcar as pétalas. Olha, fazendo pequenos tracinhos, e aí a questão do movimento fica mais evidente, né? Então, se eu quero dar um efeito de profundidade, aqui a parte de trás eu coloco um rosa mais escuro. Olha, já consegue visualizar bem cada pétala. E todos esses desenhos que eu estou fazendo aqui são bem simples, para ser fácil de você conseguir reproduzir. E sempre na transição procurar colocar ainda um pouco mais escuro.
Olha, aqui o movimento da curva eu consigo ver qual o ângulo que a pétala está fazendo, se ela é côncava ou se ela é convexa. Vou só iluminar um pouquinho as pontas e para dar mais profundidade. E o botãozinho a gente só vai realmente fazer uma curvinha e já consegue ver bem o botão. Agora todos eles vou fazer um acabamento que na flor a gente chama de cálice, né? Aquela basezinha embaixo, aquelas quase como umas pétalas, né? Na parte de baixo, para dar bem o ar da flor natural. E eu já falei em outros vídeos também, sempre que a gente quer uma imagem bem fininha, a gente quase não encosta o pincel na tela, vamos dizer assim, né? No nosso caso aqui a tela é o biscoito. Então, quanto mais fininho, menos eu encosto o pincel, no caso aqui o biscoito. Pronto, já temos uma flor um pouco mais realista e depois o conjunto vocês vão ver no final. Uma coisa legal, quando a gente trabalha com uma paleta de cor, a gente não precisa ficar obrigatoriamente preso à cor da flor na natureza. Então nesse caso aqui eu vou fazer, por exemplo, um dente de leão. A gente só vê assim com umas batidinhas. Na natureza o dente de leão não é rosa, mas eu estou trabalhando dentro do rosa, então farei o dente de leão rosa, por que não? Vou colocar aqui um pouquinho mais de cor para dar nuance de profundidade também, deixando aquele fundinho do rosa mais claro. Ó, só uma leve batidinha em cada já dá o efeito. E agora eu vou puxar o caule, fazendo só uma pequena basezinha mais gordinha aqui em cima e um matinho, uma basezinha, né? Que o dente de leão nada mais é do que um matinho. Então, todos esses desenhos são bem simples. Eu acho que para ficar fácil de você visualizar aí e conseguir repetir, né? Agora eu vou fazer uma outra flor maior para equilibrar com aquela primeira. E como eu sempre digo, por mais que só esteja marcando, é muito importante que o pincel faça um movimento da forma que a gente quer. Aqui, se eu quiser dobrar um pouquinho a pétala para trás, eu vou também dar uma leve escurecida e puxar aqui para diluir, não ficar muito marcado. E aí dá a sensação que a pétala está dobrada. Eu tô mudando um pouquinho a forma que eu fiz, olha. Então, para trazer a outra pétala para cima, eu só estou puxando ela toda e clareando um lado, escurecendo o outro. Agora o acabamento do caule. Então essa flor aqui eu fiz um tamanho intermediário, não tão focada quanto a primeira, que acabou ficando até abstrata, não tão de detalhe quanto as outras duas, porém um pouco maior. Nessa eu vou fazer um toque um pouquinho diferente, eu vou fazer uma mancha de fundo bem aquarelada, até para complementar a primeira flor. Então só fazer um fundo e aí por cima eu venho com um desenho mais específico. Então a nuance do fundo feita, bem aquarelada, bem manchada, para combinar com a primeira pintura. E agora fazer umas flores menores para também combinar com os outros biscoitos. Então agora aqui nas flores, também puxando para a ideia do matinho. Em outro vídeo de biscoito eu já fiz também esse estilo, que é o estilo da lavanda. Se quiser, clica no card aqui em cima. Com isso a gente consegue fazer bastante movimento. Só dando pequenas batidinhas com esse pincel menor, sempre afinando na ponta. E quanto mais fininho, como eu falei agora há pouco, menos a gente encosta no biscoito. Então aqui a ideia foi uma coisa mais livre mesmo, com bastante movimento. Inclusive eu vou pegar aqui em alguns, então sobrepondo o outro. Então aqui só para finalizar, tô dando um pequeno
pequeno contraste aqui para colocar uma flor na frente da outra. Em alguns pontos eu vou botar só um detalhezinho branco para fazer um volume a mais nessa florzinha. Só iluminando alguns pontos. Vou fazer mais um assim com fundo. Esse aqui vai ser o último. Também vou fazer uma partezinha de fundo. É só realmente para complementar o conjunto e para ter noção de várias formas que podem ser feitas nesse estilo de aquarela. É sempre legal deixar um lado bem mais escuro que o outro e limpo um pouco o pincel para fazer a transição. Não tem problema aparecer umas manchinhas, porque a ideia aqui é ser aquarelado mesmo. Fazendo aqui um pequeno buquezinho, importante no buquê, todas as flores terem o seu caule, tá? Novamente, dá o volume iluminando. Algumas eu tô escurecendo alguns pontinhos para dar contraste mesmo. Acertar aqui um pouquinho esse caule, visualizar melhor. E agora, para finalizar, fazer um lacinho. Também dá um leve toque para iluminar aqui, inclusive para conseguir visualizar os detalhes do laço. E é isso. Esses foram os exemplos de hoje. Aqui, relembrando, cada um tem uma forma diferente, um desenho diferente, mas como eu falei, todos conversam entre si porque estão dentro da mesma paleta de cor. É muito importante a gente seguir a paleta de cor para todos conversarem e também conversar com a festa. Isso te dá, lógico, mais credibilidade. Esses foram os exemplos de hoje. Relembrando aqui, cada um está diferente entre si, que eu fiz vários exemplos, claro, você pode repetir todos eles iguais ou não, mas o importante é que todos conversem entre si dentro da mesma paleta. E claro, combinando também com a paleta da festa. E, como foi casamento, esse ar mais romântico e também lúdico. Não precisa fazer uma forma toda certinha, como eu fiz aqui, aquarelado, cada um de um jeito, a criatividade é sua. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, aproveita e dá logo o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo domingo tem vídeo novo. Inclusive, as fotos desse biscoito estão lá no meu Instagram, por sinal, se você não me segue lá, me segue, o link está aqui embaixo na descrição. Tem fotos do biscoito, do próprio evento, outros trabalhos, bolo, pintura, enfim, tem muita novidade. Inclusive, também olha o history, que tem sempre uma coisa diferente para acompanhar. E eu aguardo vocês na próxima semana.